Muito bem-vindos a mais um episódio Café e Negócios. Estamos aqui, grande mestre Alex Nascente e esse casal inenarrável vieram trazer um pouquinho mais da experiência deles da liderança, né, Alex? E com certeza vai ser um episódio muito bacana. Não tenho dúvida nenhuma disso, tenho certeza absoluta, né? É um prazer imensurável tê-los aqui conosco no Café e Negócios, que é uma plataforma digital para a gente atingir vidas. E quando eu falo atingir vidas, eu sei que vocês também trabalham com isso, né? Atingindo vidas e desenvolvendo pessoas e vidas. São, já fazendo, né, um gancho aqui, são meus mentores espirituais. Então, perfeito. É um prazer enorme. E meu nome é Alex Nascente, consultor, empresário, palestrante. É um prazer inenarrável ter esse casal aqui, inclusive, que dá o nome ao podcast. Exato. Casal líder de líderes. Exato. Sejam muito bem-vindos. Então, gostaria que vocês se apresentassem para o nosso telespectovinte, né? Bom, para nós é um prazer estar aqui com vocês, né? Realmente foi um convite que a gente se assusta um pouco, né? Porque geralmente o nosso contato com pessoas é no altar, é numa palestra, assim, agilizando a questão da liderança. Então, estar frente a frente de vocês, assim, que a gente conhece o trabalho, para nós é um privilégio também, né? Sou a pastora Aline, né, esposa do Marcos. Sou mãe de 3 filhos, né? Já tenho minha formação em sociologia, teologia e lidero, então, a Igreja Embaixadores ali ao lado do Marcos há 22 anos já. Né? 22 anos. História de vida. Uma escola já. Deu para dar ficar umas marquinhas, né? Que valorizam muito hoje o que a gente é. Campo de batalha. É isso aí. Eu sou o Marcos Macedo, né? Sou 48 anos já de idade. Estou aí trabalhando então com a Aline. A gente começou esse ministério há 22 anos atrás. Praticamente o nosso chamado ali para começar a trabalhar. Para nós é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês, porque a gente sabe da importância, né? E a oportunidade que é sempre poder falar sobre esses temas. E estava me recordando aqui, né, de como esse material teria sido importante lá no início da minha caminhada, se tivesse pessoas, ou naquela época, né, a gente aprendeu muito na forma empírica e hoje a gente tem essa oportunidade. Então, eu entendo a importância de estar aqui podendo falar sobre isso e agradeço a oportunidade de vocês. Como eu falei, sou pastor, a formação também tenho teologia, fiz comércio exterior, depois fiz letras em espanhol, hoje sou acadêmico de psicologia. O homem é multifacetado. E vai por aí. Não, hoje é o dia do multidisciplinar, a galera toda multidisciplinar, né? Já sabe, né? Nós temos um compromisso, né? Temos que correr atrás dessa galera, né? Sim, é verdade. Que bom tê-los aqui. Bom mesmo. Obrigado. Marcos, Aline, então gostaríamos de vocês passar um pouquinho para nós, um pouquinho da experiência, como é que é a questão do feeling para desenvolver talentos, desenvolver lideranças, né, no ministério, na vida. Contem um pouquinho para nós aí da jornada de vocês, tanto dentro do ministério quanto na vida pessoal. A gente começou muito cedo, né? Logo que a gente casou, a gente já casou com filhos, então foi um período complicado. A gente começou com um ministério pequeno, né? Uma igreja com 45 pessoas. Ela ficava no fundo de uma residência. Quando a gente começou a caminhada, não tinha nenhuma perspectiva ainda de onde a gente chegar. A gente só tinha um projeto, né, no nosso coração. Levar a palavra. Levar a palavra. E principalmente também trazer impacto na vida das pessoas, né? A gente já veio de berço cristão e a gente viu muito do que dava certo e do que dava errado, do que foi trazido como cultura de uma cultura cristã, muitas vezes que não trazia resultados para as pessoas. Então a gente viu muito isso, né? E a gente sempre teve aquele anseio, a gente sempre teve um chamado, a gente sempre foi uma coisa que a gente quis muito, né? A gente fala isso chamado no meio cristão, né? E a gente sempre teve isso desde cedo e as coisas foram, né, colaborando para essa caminhada. Dentro da nossa caminhada, dentro de aprendizado, do que a gente foi aprendendo, e a família foi se estruturando para isso. Então, lá no início, a gente não fazia ideia do que estava por vir. Mas as coisas iam se alinhando para esse projeto sem a gente entender, porque muitas vezes Deus faz uma obra na nossa vida em que o início ele é muito informe, mas lá, depois de alguns anos, a gente vai entender completamente aquele projeto, né? Então, às vezes, a coisa parece complicada, mas lá no final a gente diz assim, cara, por isso que essas coisas aconteceram e contribuíram para a gente chegar até aqui, né? Então, eu vou dizer assim, da Aline, né? Eu suspeito de estar aqui diante dela, mas
Deus preparou muito ela para estar do meu lado. É uma pessoa perfeita, ela sempre cuidou de muitas coisas da minha vida que eu não cuidei, né? Então ela fez muito isso, me chamou a atenção. A gente tem temperamentos bem diferentes, né? E ela sempre me ajudou muito nessa questão. Então eu sempre tive um lado mais sonhador, de projetar, criativo, e ela sempre trouxe mais realidade, vamos por aqui, mas olha isso, né? Então eu aprendi muito com ela cuidou muito dessa questão, e a gente foi desenvolvendo isso. Então eu digo assim, hoje liderar para nós é algo que foi acontecendo automaticamente. A gente não fez um agora lidera. Esse processo ele foi transicionando a ponto de quando a gente viu, a gente já estava fazendo, e numa proporção já que às vezes, né, o Alex aqui é nosso amigo, parceiro, parte do projeto, né? E a gente foi vendo, às vezes a gente chegou até a ficar assim, olha, mas será que é isso mesmo, né? Porque quem lidera, vocês têm experiência de sobra nisso, sabe que liderar, às vezes, né, o líder na frente das pessoas, tu é o líder, né, nato, perfeito, mas aí quando tu senta sozinho, tu te questiona, tu faz uma avaliação, né? Eu poderia dizer assim, não sou tão velha, mas já tenho um pouco de uma cultura mais antiga, assim. Então, eu fui preparada para ser a dona de casa, a mulher, a mãe, a que cuida de tudo, e o esposo vai. Né? Dentro desse projeto, assim, conforme as coisas foram acontecendo, eu tive uma oportunidade. Sou formada em técnica em enfermagem também, né? Mas eu não pude trabalhar na área 100%, porque logo engravidei. Então, foi um ano só nessa área, depois abandonei, nunca mais. E com o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de trabalhar como assessora parlamentar. E isso abriu um leque para a minha visão, que eu não tinha dentro do meu mundo ali. Isso, dona de casa e mãe. Daquela bolha. Aquela bolha, né? E até ali estava super de boa. Mas quando eu saí fora, eu pensei, opa, tem um mundo aqui que eu não sabia que existia. Não fui apresentado. Não, exatamente. Então, trabalhando como assessor parlamentar, tu começa a trabalhar com pessoas de cargos importantes, tu tem que cuidar da hierarquia, sabe? E aí tu vai se deslumbrando, não na questão de financeiro, mas assim, como pessoa. Eu descobri que eu tinha potenciais para mais, né? Que até então estava ali mortinho. Tá tudo certo, né? Então eu comecemos a descobrir como lidar com pessoas. Aí eu vinha para casa empolgado, falava pro Marcos, tem um mundo lá fora. Que ele é homem, então já trabalhava, mas também não era muito assim amplo, né? O nosso mundo era aquilo ali, muito restrito. Muito restrito. Então nessa parte, então acabei me descobrindo como pessoa. Perfeito. E uma das coisas que eu acho que é muito importante para se desenvolver numa liderança é a pessoa se autoconhecer. Geralmente as pessoas querem cuidar de si quando as coisas já estão se perdendo. Então, a gente procura fazer o papel inverso. Gente, vamos cuidar da gente primeiro, depois tu começa a crescer nesse mundo aí. Sim. Entendeu? Por entender isso, eu precisei me descobrir, eu precisei ser desafiada, eu precisei descobrir que tinha pessoas diferentes de mim, eu precisei ver que mulheres poderiam fazer certas coisas, mas tinha outras coisas que ela deveria manter, que era a minha casa, que isso é uma coisa que pouco se vê hoje, né? Assim, cuida lá, mas não cuida aqui, ou cuida só aqui, não cuida lá. Então, eu comecei a trabalhar comigo num equilíbrio. E eu trago muito isso para o perfil da liderança. Eu preciso ter um equilíbrio dentro daquilo que eu posso, da minha realidade. Eu não deslumbro as pessoas daquilo que elas não podem fazer. E fui me descobrindo nessa área. Então, eu acredito que acabou se somando, né? Show de bola, show de bola. História, hein? Fecha hoje com a Grace Tomazetti, que a gente estava conversando. Nós temos um episódio. Outro episódio, né? Isso, falando sobre a questão do... Vou ter que ligar, gente. Empoderamento feminino, né? Sem ser feminismo, né? Sem o feminismo. E não feminista também, né? Porque, assim, a gente... o que foi trazido, né? Que a mulher, ela é multidisciplinar em todos os sentidos, né? E como se desenvolver através daquela cultura, às vezes, muitas vezes vem de berço, que era o que tu colocou para nós, né? Mas eu acho que o grande detalhe vem daí, sim, mas que é uma programação, uma forma de programação, né? E como na neurociência a gente fala, fica alguns vieses cognitivos a partir da primeira infância e tal, que você sabe muito bem, é o chão de vocês também, mas enfim, o grande detalhe é assim, como tu muda esse mindset, como tu faz as pessoas entrar num nível de consciência, né? Por si só, ou de uma forma, por exemplo, que nem tu foi apresentada a um novo mundo, né? Tu saiu da bolha ali e tal, mas imediatamente tu podia ter recuado, te assustado, ou que
que tu fizeste, foi para cima, já trouxe para casa, ampliou a visão de vocês. E é uma coisa que eu falo, assim, né, que te até dá risada, mas é verdade. Depois que tu vê, não tem como desver. Não né? tem como, exatamente. Né? E as pessoas às vezes têm medo de botar um tijolinho a mais ali e subir e espiar no outro lado do muro, né? Como fazer essa transição, pastora, sabe? Eu pergunto para os dois, na verdade, né? Como fazer essa transição? Porque vocês recebem muitas pessoas com muitos impactos emocionais ou não, com limitantes, outros não. Como fazer essa transição com essas pessoas? Eu acho que a própria... Quer falar? Não. Eu acho que, como a gente trabalha hoje com a fé e com Jesus e essa questão toda de Deus vir salvar a gente primeiro, né? Então acho que isso já é uma porta que se abre. Então a gente a gente recebe as pessoas já não com aquele olhar de assim, vou ganhar o mundo. Vamos começar pelo princípio, né? Jesus veio para te salvar. Vamos começar por aqui. O que tu acha de nós falar um pouco sobre a tua pessoa, como tu chegou até aqui, né? E aí a partir daí a gente vai conhecendo um pouquinho e aí como a gente estuda ali bastante para entender a pessoa, né? Se coloca muito no lugar dela. E aí tu vai enxergando isso que tu falou, Alex, as limitações, aquilo que precisa ser melhorado. E aí tu vai dando um ganho em cima disso. E a pessoa começa a se deslumbrar. É bem assim, alguém me entende, alguém me viu, alguém notou. E aí as pessoas vão pegando uma autoconfiança nelas, na gente. E, tipo assim, te dou a mão com a tarja no olho, pode me conduzir. E aí tu vai... Eu, para mim, penso assim, né? As pessoas chegam ali e ali. Então... Primeiro, eu tenho que conquistar confiança, tenho que mostrar para ela talvez o que ela não esteja enxergando. Como fizeram comigo? Entendeu? Fizeram isso comigo. Alguém confiou em mim. Perfeito. Entendeu? E disse assim, vamos, o Marcos fica tranquilo, vai dar certo. O Marcos me motivava muito, eu tinha medo de tudo, né? O computador e tudo era muito novo. Gente, tinha 20 e poucos anos, há 20 anos atrás, o celular quase não existia. Sim. Minha filha tem 24 anos, quando ela tinha 2 meses, meu pai ganhou o primeiro celular. Há 22 anos. Então, eu não tenho muita foto, eu não tenho muita coisa deles ali, porque não tinha essas tecnologias de hoje, né? Tudo era mais difícil. Tudo era muito novo para mim, né? Então, e aí alguém fez isso por mim. Da mão, conquistou minha confiança, me mostrou algumas coisas, e aí eu fui. Perfeito. Agora eu posso ir. É a minha versão, né? Não Top. sei, a versão do Marcos. A gente trabalha muito com a questão de... a igreja, ela trabalha levantando lideranças, né? E o desafio dela é levantar liderança. É o pai pegar o filho e dizer, tu vai fazer o meu caminho hoje, que é o maior desafio. Então, quando a gente começa a pegar as pessoas, e o projeto da igreja é esse, a gente viu que a gente tinha um desafio muito grande em olhar para a pessoa, e a primeira coisa é desconstruir uma crença limitante na pessoa, que eu não posso. Né? Só que para te desconstruir uma crença limitante, tu tem que levar em consideração uma série de coisas naquela pessoa. É questão, caráter dela, personalidade, estrutura, uma palavra... Até o ambiente que ela vive, né? Tu motiva, o cara volta para a realidade dele. Sim, né? Tem uma palavra que a gente usa que é etnocentrismo, né? Sim. A cultura da onde a pessoa veio, né? Às vezes a cultura dela... Então, isso a gente vai desconstruindo na pessoa e fazendo ela entender que ela também tem um potencial. Então, quando a gente entendeu que o nosso desafio seria levantar lideranças, porque as pessoas, alguns líderes, acham que o desafio é pregar. Pregar não é um desafio. O desafio é administrar financeiramente. Não, isso tem pessoas qualificadas de sobra para isso. Qual é o desafio? O desafio é tu pegar uma pessoa que está totalmente desacreditada, num projeto dela, pessoal, muitas vezes num projeto falido na vida dela, e tu conseguir fazer com que ela dali, ela consiga se levantar, criar um projeto de vida para ela e aprender a andar sozinha, que não adianta tu levantar um líder que vai passar o resto da vida caminhando, né? Eu falava, ontem nós conversávamos sobre um episódio na Bíblia onde Jesus está na multiplicação dos peixes ali, né? João descreve de uma forma muito legal, quando ele fala, eles estão todos sentados e aí vem aquela multidão na volta de Jesus e Jesus, ele é um exemplo de desenvolvimento de liderança. Pegou aqueles 12 caras despreparados e aí eles estão todos ali, aquela multidão, e Jesus vê que eles têm fome e testa a equipe deles assim, e aí, o que a gente vai fazer agora? Jesus já sabia tudo que ia fazer. O líder não faz isso? O líder ele já sabe aonde ele quer chegar. Mas desenvolver a equipe é tu fazer com que a pessoa experimente o processo. Exato. Porque senão ela nunca vai perder o medo de fazer nada. Né? Então, se tu tem que fazer a pessoa passar pelo processo, ela pegar, isso aqui não queima,
Eu fiz, eu achei legal. E aquilo te desafia, né? Eu falava com... recompensa, né? Eu falava com ele aqui como... Quando vê os resultados. Né? Mas eu achei muito bacana da tua fala, principalmente a questão, e isso é uma preocupação nossa, quanto negócio, né? A gente preparar, né, as pessoas, educar, preparar, treinar, qualificar, mas soltar a mão para que ela também erre, né? Porque o erro também faz parte do aprendizado, né? E claro, obviamente, né, dentro da empresa, quando fala em erro, tu fala em custos, né? Mas de uma forma blindada, tu tem que preparar esse ambiente, né? Porque ambiência gera referência gera resultado. Sim, e é isso que se quer. A gente fala em resultado de negócios, mas é um resultado, né, na vida das pessoas que vocês lideram. Me chamou muita atenção isso que tu falou. E como o papo é líder de líderes, ou seja, vocês são os líderes de líderes, né? Eu achei muito interessante, vocês passaram de uma igreja de 45 membros para hoje mais de 1.000 membros ativos, né? No mover celular, no movimento de célula, né? Enfim, e isso tudo, sabe, eu vendo aqui vocês contassem, cara, me parece uma jornada, porque eu faço aquele link, né? Venho vindo, né? Sou meio visual, né? Eu fico maravilhado. Eu, pessoalmente, né, como discípulo de vocês, me chama muita atenção e o jeito que vocês conseguem direcionar as pessoas e o jeito que vocês conseguem trabalhar essas novas lideranças. Isso é muito bacana, me chamou muita atenção. Porque é um ambiente diferenciado, né? E a minha pergunta é em cima disso. Quais os desafios efetivos hoje de, tipo, pegar pessoas de tudo quanto é origens, tipos, experiências e, cara, eles serem líderes deles, primeiramente, e depois de outras pessoas? Eu aprendi com a minha filha, a Suriel, ela me deu uma lição muito grande de liderar. Eu estava andando de carro com ela, né? E eu uso às vezes o exemplo que liderar é dirigir um carro, né? É a responsabilidade, colocar pessoas no carro, conduzir, saber lidar com várias coisas. E um dia ela falou assim: pai, eu queria dirigir. Eu falei: tu não tem experiência para dirigir. E eu fiquei pensando, ninguém nunca vai ter experiência para fazer nada, se não for... Se não experimentar. E aí um dia eu estava no trânsito e falei para ela: não, faz o seguinte, eu vou te dizendo as marchas e tu vai colocando as marchas. Ela achou difícil, depois ela conseguiu. E, né, espero que isso não me renda uma multa, né? Não! A gente não dá a placa do carro. Aí um dia a gente estava andando, eu falei para ela: não, faz o seguinte, eu não vou dirigir, tu vai nos levar, chegando em casa, tu vai conduzir a direção, só a direção, eu vou dirigir para ti. E ela foi pegando. Chegou um dia que ela disse assim: pai, eu acho que eu consigo dirigir. E eu falei: então tá. A gente estava para fora, lá na Lilian, que tem uma casa para fora, no interior. Falei: então dirige. E ela pegou o carro, e ela arrancou com o carro, com uma certa dificuldade, e parou o carro, estacionou. E olhou para mim e disse assim: eu já sei dirigir. Eu falei: calma. Mas o fato dela ir aos poucos perdendo medo foi o que realmente fez com que ela dissesse assim: não, eu acho que eu tenho capacidade. Hoje o desafio, quando a gente olha, na tua pergunta, a gente chega a pessoas de todas as classes sociais na igreja, né? A igreja trabalha com pessoas não remuneradas, eu não pago ninguém, é totalmente no amor, as pessoas estão ali porque querem, elas compraram um projeto baseado nos resultados da vida delas, né? Então, tipo assim, eu não chego no final do mês e olha, tu fez um bom serviço, tá um Pix na tua conta, né? Não acontece. Na verdade, as pessoas ofertam para o projeto. Então, desenvolver a liderança nesse nível para a pessoa, ela tem que enxergar alguma coisa na vida dela. E aí entra o que a Aline falou, o projeto ele começa primeiro fazendo a pessoa ver que realmente Deus está fazendo alguma coisa na vida dela. Está restaurando uma família, um casamento, tenho benefícios aqui, para que realmente eu queira colocar essa camiseta. E aí quando a pessoa ela entende e ela vê assim: olha, isso foi bom para mim, foi perfeito para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero expandir isso. Pode me dar a camiseta que eu vou entrar em campo aqui, vou jogar e vou... E o que tem que fazer? Tem que ir assim, olha, cara, é liderar outras pessoas. Tu vai fazer a mesma coisa que tu fez, tu vai multiplicar para as pessoas. Não, deixa para mim. As pessoas vão de noite, vão no frio, vão com chuva. E tão felizes. E tão felizes, realizados fazendo o projeto. Esse assunto eu considero muito amplo, né, Alex? Sim, poderia passar uma tarde toda falando sobre certeza. isso, né? Dá 10 podcasts no mínimo. Dá, com certeza. Eu poderia falar duas coisas se eu não esquecesse, que a minha cabeça vai que vaga, né? Mas, assim, é uma porta sim, mas um único objetivo. Perfeito. Entendeu? Então, independente de onde, como, porquê, da onde veio, tudo aqui, mas o objetivo é um só.
Então, não é assim que tu vai fazer assim. É assim e aí tem um foco só. Então, tu acaba usando... Pode ser várias pessoas diferentes, mas o objetivo é um, então a estratégia é aquilo ali e a gente tem que respeitar. Aí tu respeita o estilo, tu respeita a personalidade, os temperamentos, a linguagem do amor, tu respeita tudo, porque a gente não quer mudar isso nas pessoas. A gente quer aperfeiçoar elas para andar com Cristo ali, para ter uma vida com Cristo, de verdade, resultados, né? Na verdade, esse é o ganho, né? É o que cada um traz. Perfeito. Que personaliza o projeto. Exato. Entendeu? Aí tu amplia muito mais do que tu, né? E a segunda forma que eu poderia responder é que eu cuido muito, assim, Alex, assim, o que eu falo é o que eu vivo. Certo, tá? Ótimo. Então, isso é uma coisa que eu e Marcos, a gente se cobra muito. E a gente tem 3 filhos totalmente diferentes do outro. Cada um dentro do seu estilo, cada um da sua personalidade. Então, a gente teve que começar uma tarefa dentro de casa também. Sabe? Então, isso... A gente tem pessoas que estão nos olhando dentro de casa, estão nos olhando lá do que a gente está fazendo. Exato. Tu entendeu? E hoje as pessoas mascaram muito o que elas são. Isso não é uma crítica, não é? Talvez é o que a vida teve que exigir dela para sobreviver. Então, isso não é uma crítica, né? Cavaleiro dentro da armadura. Exatamente. Exato. E tem que sobreviver, então não importa como tá ali por dentro, mas tem que ir para a guerra, né? E então a gente acaba trabalhando muito isso com a gente. Pessoal, temos que fazer... Os meus filhos, eles são livres, nunca exigi que eles seguissem o nosso caminho. Perfeito. Teve regras. Claro. Então, comigo tem regras. Então, algumas coisas eles eram obrigados e outras eles tiveram que decidir. Então, a gente acabou... Eu analisando essa tua pergunta, seria isso. É grande, mas o objetivo é um só. Então, venham, como disse o Marcos, quanto mais diferente, melhor. Entendeu? Mais se amplia depois ali. E essa questão de tu viver o que tu... Mas o caminho é um. O caminho é um. Entendeu? Show. Então, eu preciso pontuar em 2 pontos. Primeiro que sim, a gente sente todo esse aspecto, né, desse acolhimento que existe lá dentro, né? E isso fecha muito com o que eu acredito como vida, né? Acolhimento, relacionamento, experiência, né? A gente deixar o melhor da gente, energia, né? E depois, agora falando mais espiritualidade, então, enfim, tal. E um segundo momento, né, referente à pastora Aline, que a minha primeira pessoa, claro, depois, né, tem o Rafael, tem tudo mais, tem o bispo, né, uma figura singular, né, fera, né, mas a minha primeira conexão, né, claro que e eu preciso voltar um pouquinho antes disso. Quem nos levou isso, como é o projeto, né? O projeto é um projeto família, né? E isso me encantou. E quem me levou foi o João, né? Levou a mãe, levou a irmã, levou aí que me levaram, enfim, e tal. Mas a minha primeira conexão lá foi com a pastora. Eu já tive a oportunidade de falar, né? E então, assim, com o que tu me demonstrou de verdade. Então, quando tu falas que eu falo do que eu faço, para mim, pelo menos, me conecta muito, porque o Lucas sabe, está comigo há muito tempo. Até mesmo nos cursos, nas coisas, vamos fazer uma outra coisa, vamos botar tal coisa. Eu digo, não, vamos botar somente o que realmente eu tenho experiência, de fato, 100%, o que eu já tenho história, né, o que eu já tenho resultado. É uma coisa que eu me cobro, para ser verdadeiro. Tá certo. Certo ou errado, mas esse eu não sei. Cada um, mas esse é o meu, né? Tá, mas é isso que tu nos transfere lá, entendeu? E aí a gente começa... E isso tu referencia para outras pessoas. E a gente começa a ver isso. Isso conecta as pessoas e isso mostra, na minha concepção, por que temos mais de 1.000 membros ativos, né? E por que as pessoas vestem a camisa e tal. Mas uma coisa muito... Eu só queria pontuar essas 2 coisas para não perder. Quanto depois eu pulo para 2 coisas que eu acho que é negócio. A gente está falando em projeto, né? Café e negócio. E para a pessoa entender aqui. Por exemplo, a igreja, ela tem manual, né? Ela tem uma cultura, um código de cultura, ela tem liderança forte. Isso tudo, você que está nos assistindo, você tem que ter na sua vida e na sua empresa, pessoal e profissional. E a gente trabalha muito, né, Lucas, dentro do nosso método. Nós temos um método dentro do INDEC, que é o Instituto, que é um método que trabalha o empreendedor, os 3 pilares, né? Empresa, o empresário, a empresa e o colaborador. Em 7 pilares, né? 7 alavancas. 7 alavancas de sucesso, que é o código de cultura, né? Que é cultura, desenvolvimento humano e comportamental, tracionamento de vendas, marketing de vendas, enfim, tração 5.0, finanças e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe um processo para tudo. Vocês são líderes de líderes que têm um processo. A igreja, é óbvio, é uma igreja, mas ela tem um processo de gestão, né, interna, que é porque tem que ser organizada. Sim. Ela tem um CNPJ. Sim. Né? Então, é isso. Mas aí eu pulo dessa observação, que eu só queria fazer esse link, né? Porque da nossa conversa, líderes de líderes, e que vocês, né,
no início tu falasse, não, é que a experiência de liderança não é de empresa. Não, eu vejo diferente. Eu vejo que vocês têm uma baita bagagem de experiência de empresa, né? E essa empresa, no meu quesito, no que eu vejo para mim, vocês têm o principal objetivo e o principal ouro de vocês é transformar vidas das pessoas. Então, vocês têm vocês entregam o produto do produto. O Marcos até usa uma frase: conhecer a pessoa será o êxito do futuro, né? Vai ser a conquista, é conhecer pessoas, porque hoje é complicado realmente, assim, as pessoas elas estão num sofrimento contínuo, assim. É difícil hoje tu ter pessoas que deitam numa cama e dizem, eu estou em paz. Elas se cobram demais, elas se exigem demais, elas se judiam demais. Elas querem... A Marcos sempre fala assim para o líder, vocês têm que cuidar da meta que vocês colocam. Ela não pode ser muito além daquilo que vocês realmente conseguem. Então, comece devagarinho e vão crescendo. Porque senão tu coloca uma meta muito alta. Só que nada colabora assim de uma hora para outra para aquilo acontecer. Tem um tempo para amadurecer isso, para a pessoa amadurecer essa ideia, essa proposta. E aí, dentro disso, assim, judia, as pessoas se judiam, sabe? E eu, do meu lado da empatia, assim, eu sofro junto, sabe? Me dói, assim, claro, a forma como eu olho e penso assim... Sente. Eu queria pegar tudo, assim, e ajudar. Toma, pega tudo que eu sei, vamos andar junto, sabe? Por isso. E aí, como tu falou, né, Alexa? Empresa, hoje, eu trabalhei fora... vários anos, né, muitos anos, e se via assim essa falta de atenção com o colaborador. O empresário tem a meta dele, a empresa tem a dele, e o colaborador é só o salário do final do mês. Então, tipo assim, não importa, tá chorando, vai igual, tem filho doente, vai igual. Não tem um alinhamento de expectativa, não tem um olhar mais... Não tem esse olhar, entendeu? E às vezes... como colaboradora que eu já fui de empresas, a gente sente isso. Desgasta também. Entendeu? Então, tu tem que... É um esforço subhumano às vezes, sabe? Porque tu tem que tirar força de onde tu não tem, às vezes, mas isso acho que responde... Hoje tem mudado muito. Sim, mas a percepção mudou. Mas ainda precisamos mais ações mais práticas. Estou bastante dentro de várias empresas. Eu acho que a teoria está muito presente e falta essa parte prática, sabe? Do outro lado. Pois é, mas é isso que eu queria... Mas foi bom a tua colocação, porque eu viro um gancho para cá. Eu vejo isso dentro da Embaixadores, né? Esse trabalho real de acolhimento, né? De preocupação, de sim, temos que manter um código de cultura forte, né? Mas com princípios e valores, né? Mas existe um engajamento porque existe um cuidado com as pessoas. E aí eu acho que responde a tua colocação de sabe, te impressiona com as pessoas se doando, se entregando. Por quê? Esse engajamento vem da realidade. As pessoas conseguem ver a verdade em vocês, né? Eu não sei se o Marcos vai concordar comigo, mas assim, o objetivo, antes de ser líderes, né, eu já comentei, talvez em outras palavras, o objetivo não é pegar eles e tornar líderes. Isso é uma consequência do que é apresentado para eles, né? Então, o nosso papel principal é criar essa base bem consolidada, trazer essa realidade bem normal, sem muito deslumbre, sem muita coisa que não é real. Então, tu cria uma base bem firme, bem consolidadinha para si. Bom, gostou, foi bem, isso foi o que o Marcos disse, fez bem para mim, deu resultado. Aí que a pessoa começa a pensar em outras pessoas. Né? Então... É tipo quase, né, basicamente, que o avião, né? Primeiro, se der pane, salve-se primeiro, baixa a máscara para depois ajudar as pessoas. Mas é isso, né? Realmente, então, de fato. Então, né? a gente não gera essa expectativa na pessoa, assim, tu vai ser, tu vai poder, tu vai conquistar. Não, vamos pela base, vamos pelo princípio de tudo. Pé no chão. Família. Sabe? Não pode esquecer o princípio de... a gente lida lá só com o fator humano, né? Perfeito. Eu tenho empresa, então empresa trabalho com empresa, sabe que às vezes um produto melhor, um equipamento melhor, um sistema melhor, isso te ajuda bastante. Lá essas coisas elas vêm muito em terceiro, segundo plano, são importantes. São importantes. Mas 90%, dizendo que não é importante, 90% é fator humano, né? A gente brinca com os leads, gente, nós não somos números, nós somos pessoas. Então a gente não está preocupado assim, meu Deus, tem tantos. Não é a nossa bandeira, vamos aumentar. Sim. Todo mundo desenfreadamente. pegar junto. Não. Tanto que a gente não trabalha em cima, como diz o Marcos, em cima de criar só aquilo que vai deslumbrar as pessoas. Isso aqui, vamos fazer mais, vamos criar isso, vamos pintar aqui, vamos...
Mas isso é interessante porque quando tu falas assim disso, né, eu acho que é um pouco inevitável, né, quando vocês conseguem pegar pessoas e transformar a vida dessas pessoas, a realidade dessas pessoas, né, na verdade transforma não, porque vocês não transformam nada, é isso que eu te falo até lá, né, mas né, através da palavra fazer essa transformação e a pessoa introspectar, né, e conseguir fazer isso com a presença do Espírito Santo, enfim, é que aí a coisa acontece, a magia acontece, né? E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando, inclusive, por mim, entendeu? Aí é difícil tu chegar depois e não querer, sabe? Porque, tipo, quando eu me batizei mesmo, né? Há algumas perguntas né, maliciosas, né? Mas o que eu queria? Eu digo... Aí eu sabe? A presença do Espírito Santo, eu digo o seguinte... Eu só quero uma coisa. Que um dia tu sinta o que eu senti lá. Ponto. E aí eu acho que é isso que é a transferência, que as pessoas vêm, se doam, se engajam. A gente não faz força, Alex. A gente não faz força. A gente não está amarrado a uma... É que Cristo, tu não tem como explicar, tu tem que experimentar ele, né? A grande realidade... Cara, eu estava esperando, alguém ia falar isso, o gancho. Eu sempre digo, né, que nada supera a experiência. Não. Às vezes o problema da religião é que a religião ficou muito no campo da teologia. E a teologia, ela não consegue mudar a pessoa. Porque tu pode ler milhões de livros e ter zero experiência para desempenhar qualquer coisa. Mas quando tu tem uma experiência com Deus, que é de, olha, eu vivi algo aqui. Ou eu vi algo acontecer, olha, na minha casa, na minha família, mas sabe que aquilo que falaram lá realmente está refletindo aqui, eu estou me sentindo assim. Quando isso vira uma experiência pessoal, eu sempre digo, isso é o concreto de todo o resto que vai vir. Porque se tu não tem experiência, eu posso te dar 1 milhão de treinamentos. Não tem nem a convicção, né? Quando não se tem a experiência. Ele acaba sendo mais frívolo, né? Tu vai porque tá todo mundo da multidão indo. Mas e se a multidão para? Então a experiência, cara, ela vai patrolar qualquer coisa. Verdade. A experiência vai... E na verdade a gente vai lembrar, vai no curso, uma coisa, tu pode esquecer tudo isso, né? Mas tu vai lembrar do que... Na verdade a gente lembra do que a gente sentiu, né? A experiência gera sentimento. E não adianta. E cada experiência, cada experimentação, ela vai ser diferente. Nós vamos ter várias pessoas, todas elas vão sentir de uma forma diferente. Tu sabe que a gente cuida muito isso. Um dos princípios que a gente tem da liderança da escola, que a gente treina as pessoas ali, dá uma bagagem para elas, né? É o princípio da individualidade. Eu preciso respeitar o outro. Não é porque eu, Aline, consegui, todo mundo vai conseguir. Não é porque o outro gosta de estar 6 horas da manhã lá na igreja ou num grupo, eu vou conseguir. Eu sou da noite, se me mandar meia-noite, 10 horas, eu sou parceira, estou lá de chimarrão, sou a pessoa mais alegre. Agora, 6 horas, entendeu? E eu preciso... Compra a briga. É um dos princípios que eu mais amo. Eu sempre falo para todo mundo, gente, o que eu mais amo, o princípio da individualidade. Claro. E eu falo isso para os líderes, eles dizem, princípio da individualidade. Não é porque tu consegue que tu vai conseguir. Eu pensei em desistir, mas não desisti. Que às vezes tu ouve essa frase. Eu pensei em desistir, mas vou desistir. Aí eu não posso dizer isso, entendeu, Alex? Por quê? Porque, de repente, quando eu disse eu vou desistir, mas não desisti, quando eu entrei na casa, eu tinha alguém que não deixou, eu tinha meus filhos que não deixaram, eu tenho uma casa boa que não deixou. De repente, alguém lá, dos 900, eu pensei em desistir. E desistiu. Porque quando ele chegou em casa, não tinha alguém para dar suporte. Não vai. Tu entendeu? Então, como eu não vou respeitar a individualidade? Perfeito. Até porque quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu cada um com a sua particularidade e tentando administrar o que ainda precisava ser desenvolvido em cada um deles, né? Mas eu chamo a atenção, assim, né? Porque nós temos muitos micro empresários e pequenos empresários, né? Essa frase da pastora, porque, tipo assim, a gente tem que ter um olhar mais clínico sobre a pessoa, com um olhar, né, de compaixão mesmo, no sentido da individualidade, porque cada um vem com uma história, né? Perfeito, olha só. Não, e não adianta, muito e nada foge. Os que convivem comigo é uma coisa que eu bato muito. Tem que ter esse olhar, esse respeito. Até porque, Alex, uma coisa que nos motiva muito, assim, que a gente nunca perde esperança, é porque os mais improváveis deram certo. Perfeito. É verdade. Perfeito. Então, uma coisa que a gente não perde a esperança. É verdade. Exemplo de sobra. Porque no meio dos 1000, tem os 200 que talvez estão ali por estar. Ok. Entendeu? E eu não posso descartar eles. Não, fazem Eu não posso dizer que eles não existem. Entendeu? Eu preciso respeitar e na verdade, como a gente está falando de Bíblia, de Evangelho,
Na verdade, quando o improvável dá certo, que é a garantia, que é o que mostra para ti assim, ó, isso dá certo. Porque quando só o bom tá dando certo, todo mundo diz, mas também, né? Agora, quando tu pega uma pessoa que assim, cara, ela totalmente rejeitada, frustrada, e essa pessoa ela consegue, as pessoas dizem, olha, se aquele conseguiu, pô, para mim vai ficar no outro as nível. pessoas às vezes olham para mim, o Marcos, e pensam assim, vocês é fácil, vocês são crentes, vocês são casados, são pastores. Aí, geralmente, no retiro que a gente faz com as mulheres, eu sento com elas e conto a minha história. Que não é o caso agora no momento, mas eu mostro para elas que eu sou ser humano. Antes de ser pastor, eu sou filha de Deus também. Eu também precisei ter o que elas têm. Eu ainda sou dependente de Deus porque sou muito limitada. Quem olha para mim, talvez lá, ministrando que a gente falou, assim, que gerou uma conexão ali, as pessoas não sabem o quanto eu sou tímida, às vezes, o quanto eu me preparo para aquele momento, porque eu penso assim, às vezes, Alex, a gente dá importância assim pro louvor, pro culto, mas eu olho que o Marcos fala muito isso, não posso vagar muito o que eu vou falar. O Marcos mais fala para recepção da igreja. Cada abraço é uma história que vocês abraçam. É verdade. Quando eu cumprimento alguém, eu estou abraçando uma história. Verdade. Então eu conduzo uma história até aquela cadeira. Então nós que estamos ali à frente, eu preciso. Não é que eu tenho que saber tudo, porque eu não sei tudo, mas eu preciso ser dependente de Deus. Porque, às vezes, uma fala que eu vou lançar ali para 800, 600 pessoas pode mudar a vida de alguém. Sim. Entendeu? Eu posso fazer com que ela queira voltar no outro domingo e, a partir dessa decisão, Deus começar uma obra dela. Então, eu tenho esse senso de responsabilidade muito grande, mas eu não me cobro. Porque aí eu vivo, eu não vou mexer naquilo que eu não posso. Quando a gente está lá sentado, que tu enxerga a nave lotada ali com 1.000 pessoas... A gente sabe, são 1.000 histórias. A responsabilidade é muito grande, né? São mais de 1.000 histórias ali, né? Cada uma da sua forma mais complexa, cada uma tentando achar o seu norte nessa caminhada, né? Então, a Aline falou uma coisa muito legal, que é a gente não ignorar de onde a gente veio, né? As pessoas muitas vezes olham para a gente e dizem, mas eles são pastores, eles estão... Fácil, tá tudo pronto, é fácil, tá do mesmo jeito. O meu primeiro emprego, eu me formei, eu sou técnico de enfermagem. E aí foi da onde a gente acabou se conhecendo. Ela também, técnica de enfermagem. Eu servi o exército por 8 anos, saí do exército, casei no exército, saí do exército, fui trabalhar motorista de ambulância, trabalhava no Amigo HCB, né? Tive uma experiência de 9 anos trabalhando ali e conheci o abençoado do Rafael, que já era administrador, e ele começou assim, cara, tu tem que sair disso, tu tem que... Aí eu vou fazer um abraço. Eu tentava. Eu dizia, isso não é pra te ter um cara inteligente, como e ele assim? dizia, cara, tu tem que... né? Vai chegar a idade, vai conseguir empurrar. Então, vamos deslumbrar ele algo dizia, maior. Não, tu tem que crescer, tu tem que crescer. E eu, cara, tava naquele universo ali, e nessa época a gente não liderava, zona de conforto. Tá bom, salário, tá tudo e certo. E aí a Aline batia muito nisso assim, olha, cara, chega uma hora que tu não vai ter saúde para isso, tu vai ter que te preparar. Aí foi onde eu comecei a correr para fazer faculdade, aí já fui fazer comércio. E o Rafael, ele pegou e me puxou para isso, me trouxe para esse caminho. E foi a partir daí, eu sou muito grato, trabalhei depois na Unimed, né? Eu tive a experiência de tornar auditor de contas lá dentro da Unimed, né? O Gilson me deu uma baita oportunidade, e o Rafael, depois, quando ele estava na Provida, ele me puxou para lá. E ali foi virou uma chave na minha vida, nessa questão de, eu tinha uma renda de R$1.000 e entrei numa empresa ganhando R$4.800, né? Saí rindo do primeiro conversa que eu tive mas a gente nunca esqueceu o projeto igreja em tudo isso. E aí eu fui trabalhar, depois fui trabalhar como assessor parlamentar na prefeitura, toda essa caminhada. E a gente foi abrir uma empresa. A gente começou uma empresa no nosso quarto, eu e o Felipe, né, que é o meu sócio. Né, a gente trabalha com a Solnerg. Pode fazer, deve fazer. Solnerg trabalha com construção de redes elétricas e energia solar. E agora a gente está entrando no segmento de investimento em energia solar também para... Olha, fica atento renda, aí, ó. Fica atento renda, aí. A gente teve uma reunião hoje de manhã aí, vem com coisa legal. Mas isso tudo, por mais que a gente tenha andado em vários lugares e a gente, quem é do negócio sabe disso, que às vezes tem um mundo que deslumbra e a gente vai, a gente sempre teve paralelo esse projeto família, nunca descuidando disso, e ministério, igreja. Então, eu nunca deixei de abrir mão de um evento da igreja por um projeto que eu tinha que fazer paralelo. Eu sempre priorizei a questão, que é o que traz a estabilidade, a tranquilidade. E aí a gente conseguiu somar essas coisas. Lá atrás, né? Eu trabalho
um equilíbrio de tudo, tem que andar junto. Isso a gente tinha. Eu não posso cuidar de 1.000 pessoas e descuidar dos meus 3 filhos. Eu não posso só cuidar dos meus filhos e cuidar de 1.000. Então, eu tenho que achar um equilíbrio nisso tudo. Então, são 7 dias, vamos organizar aqui. Perfeito. Sem contar que a gente aprende muito, né? Nesse meio que anda do empresarial. Quando tu consegue trazer algumas ferramentas para dentro da igreja, porque tem muitas coisa boa, né? Que não chega na igreja justamente porque a igreja tem... Paulo já falava em mindset quando ele dizia lá, renovar o vosso entendimento. Exato, né? exato. E hoje a gente está usando essa ferramenta. Então, tem muita coisa... usada na igreja. Eu brinco com o Rafael, né? Eu digo para ele que eu criei um método que é o método MERV, que é motivar as pessoas, né? Quebrar as crenças limitantes, enganjar. Se tu não enganja a pessoa, ela nunca vai fazer parte do processo. Reconhecer, que é uma coisa que as pessoas querem muito. Cara, vocês são do meio, sabe que as pessoas mais querem hoje é reconhecimento. É reconhecimento. Nem é valor. Antes do dinheiro é reconhecimento. Antes do dinheiro é reconhecimento. É tu dizer, cara, que legal isso que tu fez. Foi simples, a pessoa diz, mas eu não fiz nada. Mas foi muito legal. Isso, cara, a gente aprendeu com o tempo que isso é poderoso na vida da pessoa. Tu pega uma pessoa motivada a nível 1000, quando tu reconhece o projeto dela. E valorar, que é o que eu digo no final, né? Que é dar valor àquilo que ela diz, olha, isso que tu fez é importante. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou da recepção, eu abraço. Cara, e aí a gente fez a reunião e falou, tu está abraçando uma história. Quantas pessoas entraram aqui na igreja e disseram assim, eu me senti acolhido ali. O resto foi legal, mas lá eu me senti acolhido. Então, como não valorizar esse projeto? Então, quando tu traz essas coisas e tu agrega e tu junta isso tudo, mais as questões espirituais, mais a estabilidade, aí tu consegue entender lá na frente como é que tem um projeto que tá rodando, que tá dando certo, né? E ficou leve para nós. Hoje, assim, eu digo, junto com a Aline aqui, né? A gente tem uma equipe assim, fantástica na igreja. Top. Né? Assim, quando me perguntam assim, qual o segredo da Embaixadores, eu digo os líderes. Esse é aquele pessoal que está lá fazendo projetos que estão na escola, né? Essa galera vem voando. Eu digo assim, esses caras são o segredo desse projeto para fazer com que tudo dê certo lá na frente, né? Então não tem como não a gente entender. E a gente se preocupou em criar uma igreja leve. Eu até vou fazer um ganho nisso que o Marcos falou assim, ó. Se tu entrar dentro da igreja, tu não sabe quem é líder. Ah, verdade, perfeito. Porque todo mundo é todo mundo junto. Perfeito. Essa coisa de... O Marcos cobra muito isso da gente. Terminou ali, desce. A nossa liderança começa lá embaixo. Eu não posso dar regras lá em cima se eu não comecei aqui embaixo. Então, terminou, vamos descer. E aí, como é que tá? Aquele toque, aquele olhar, aquele abraço. Aquele acolhimento. Aquele acolhimento. Eu já tive pessoas procurando assim, eu queria falar com o pastor, falando comigo. Eu falei, legal, essa é a ideia. Essa é a ideia que a gente gosta. E também. Como isso faz diferença? Porque eu já tive, né? Um tempo atrás, já estive procurando e eu achei aquele distanciamento enorme, sabe? Eu digo, cara, coloca num pedestal e não funciona. Não é isso, né? Aí vira vaidade, né? Aí vira vaidade. E aí, por isso que eu falo muito, eu bato muito, né? Eu posso chancelar isso aqui, não é por causa da presença de vocês, né? Porque se fosse para dar pau, dava também, né? Tu sabe que eu falo mesmo, né? Mas eu vou chancelar. É verdade o que se vê lá na Embaixadores, né? E porque tem esse acolhimento, tem esse relacionamento lá, tem, sabe? Essa coisa do proximidade, isso é muito bacana. E eu vou só arrumar uma outra coisa aqui, antes de pedir uma recuperação de dados aqui do método MERV, né? Que é o seguinte... Nós já entrevistamos muitos empresários grandes aqui, né? Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Nenhum dos empresários que a gente entrevistou aqui diretamente tem 1000 colaboradores. Vocês têm. Então, vocês são os maiores empresários que já pisaram. É verdade. Os maiores líderes que já pisaram aqui. É verdade. Por enquanto, nós vamos ter mais. A gente tá produzindo, tem mais na forma aí. Nós vamos ter que abrir aquelas colunas lá e levando, né? Já é um problema. Já é um problema. Nós vamos ter que dobrar isso, pelo menos dobrar. Né? Mas a minha meta lá é chegar a 5 mil, eu já disse pro Rafael. 5 mil fica legal. Mas existe uma receita de bolo, né? É formar, desenvolver, delegar e acolher, né? Não, mas agora eu vou lá. Como é que é? O método MERV. MERV, que é M de... Maria. De motivar. Motivar, isso. Enganjar. Reconhecer. E valorar. Puxa, esse vai ficar. O registro, o Rafael vai me matar.
É porque no episódio ele não falou no método, né? Não. Ele deixa esse método escondido. Deixa eu fazer um papel inverso aqui, fazer uma pergunta para vocês. Eu nunca fui provocação. É verdade. Agora me preocupei. A gente está falando aqui a respeito de igreja, de pessoas assim, mas no último trabalho que eu tive, eu já vi que estava mudando um pouco esse olhar do empresário com o colaborador. Certo. Né? Eu, por exemplo, a primeira reunião que eu fiz, um mês de trabalho, o meu chefe, meu ex-chefe me chamou, me botou sentado, a primeira coisa que ele disse, vou servir um café para ti. Eu, opa... Né? Geralmente coisa a gente diferente, tenta colher para manter ele se manter trabalhando, né? E depois ele perguntou assim, olha, estou te chamando aqui porque eu quero saber como é que tu está te sentindo aqui dentro, se tu está satisfeita, se era o que tu esperava. Para mim, foi o primeiro que eu pude vivenciar isso. Né? Então, vocês como empresários, assim, no caso, vocês acham que isso realmente está mudando, assim, esse olhar de vocês pelas pessoas? Sim. Vou deixar então tu começar. Porque eu vi isso nele. Mas ainda era muito novo. Foi o primeiro que eu tive contato, assim. Muito incipiente. Então, isso me chamou a atenção. Eu disse, tem uma coisa diferente aqui. Mas eu vejo que hoje há essa preocupação dos empresários e isso é real? Existe essa cobrança porque dá o maior resultado também? Não é só o maior resultado, Aline. Não é só o maior resultado, mas a questão assim, tudo é feito de pessoas. Tudo. Não existe negócio sem pessoas. Não existe empresa sem pessoas. E se tu não tiver o engajamento da tua equipe, o negócio não existe. Tu vai ficar... Mas isso é novo, né? É uma mentalidade, sempre foi falado, mas pouco na prática. Recente, né? E o mercado pós-pandemia exigiu muito essa questão do olhar do colaborador como pessoa, não somente como número. Tá? E os resultados eles chegam de uma forma mais efetiva e tu consegue realmente mitigar os riscos e o turnover, né, das equipes através de um feedback mais consistente, uma conversa mais olho no olho, um acolhimento maior, porque senão, assim, é uma coisa que a gente estava conversando até num episódio com a Grace Tomazetti. Antigamente se falava no chefe oculto, né? Que a cultura, o chefe tinha a cultura empresarial, mas lá embaixo, na base dele, era totalmente diferente. E aí acabou se inserindo, fazendo o papel de um funcionário de base para entender qual era a cultura realmente que chegava lá. Porque se filtrava muita coisa e acabava, às vezes, tu estava vivendo como se fosse uma ponte, né? Alguém tinha que ficar ligando os dois, mas eu não tinha ligação contigo, mas alguém fazia isso. E quando tu traz essa verticalização, desculpa te cortar, quando tu traz essa verticalização, tu alinha o código de cultura e os teus valores desde a base até as direções. Eu fiz essa pergunta, desculpe, né? Mas agora eu vou deixar o Alex. Agora eu vou deixar o Alex fechar com chave de ouro, né? Porque tem. Agora até eu vou ficar. Porque a gente está falando Me dá até teu caderninho. Que é pessoas, né? Então eu queria Exato. entender se de repente vocês já estão com esse olhar também no lado mais empresarial, que é um pouquinho diferente. Vamos lá. Para responder essa pergunta, tem que voltar lá atrás, né? Eu sou de família turco-otomana, né? Turco com espanhol. Tudo louco, né? Brigão, né? Foi isso que eu criei. Só que eu era meio assim, né? Acho que era filho adotivo, né? Não era muito brigando, apanhava, né? Aí depois, tipo assim, esse troço tá errado, né? Vou ter que começar a bater. E comecei a bater, né? Eu digo, não, mas aí virei agressivo. Eu digo, cara, isso também tá errado. Não vai me levar um jovem adulto legal. Depois que aprender a bater, tem que abrir o Lujinha. Abrir o Lujinha. Inclusive, eu acho lindo lá tu tocando, dá um adendo à resposta, né? E aí eu queria muito tocar violão e o pai, não tem problema, desde que tenha... Tem que lojinha. Eu vou jogar futebol, não tem problema, desde que tenha uma loja. Brincadeiras à parte, mas enfim. Então, eu achei meu ponto de equilíbrio muito cedo, porque, né? E é claro, eu sempre fui muito, assim, um cara muito curioso e também inconformado com o jeito que as coisas eram. Então, eu fui estudar, fui querer mudar a coisa e tal. Eu aprendi muito cedo o poder dos relacionamentos. Isso, para mim, é valoroso. E todas as coisas que eu conquistei e onde eu cheguei foi através dessas portas, né? Eu costumo dizer, e é uma realidade, é um pensamento meu, né? Eu, depois de formatar uma ponte, né, com uma pessoa, eu construo pontes e o meu projeto de vida é manter pontes abertas, né? E então
acompanha há muito tempo sabe disso. É verdade. Então assim, aí eu chego no ponto que eu queria partir do ponto do Lucas. O Lucas falou em verticalização. Antes as empresas eram só verticais. E o chefe, ele era o chefe do patamar, aquele que eu falei que vocês não são, né? Vocês descem e tal. Isso é verticalização, horizontalização. E eu, como estou nessa caminhada, né, de gestão, de processo muito cedo, assim, então eu posso dizer que a gente, da minha parte, de algumas pessoas, isso começou em 97, 98, teve um ápice ali de 99 com o PGQP, né, onde eu me formei e tudo. E ali foi os primeiros insights, que era gestão, foco de gestão no bucho ali, né? Mas com olhar para as pessoas. Lá eram 8 passos, né? O último P, né, do programa de qualidade era pessoas. Não obstante, ele era o último também, porque era um pouco mais difícil, né? E também era mais novo, assim, o filho mais novo do PGQP. Só que dali para cá a coisa mudou muito, né? E eu posso te dizer que vamos pegar bem, meados, né, de 2008. E ainda bem, né? Que mudou muito, né? Não, mas mesmo assim levou uns 10 anos, uma década. 2008 que se começou a trazer a pessoa para o centro. Em 2013 começaram a se alterar processos, tanto que hoje, inclusive no meu método, né? O que é o passo 1? O que é a alavanca de sucesso nossa, né? Primeira alavanca de sucesso? Pessoas. Código de cultura, mais desenvolvimento humano, comportamental, pessoas, tu tem que trazer pessoas para o centro. Então, a partir desse olhar, né, é que as coisas começaram a vir, e a vir, e a vir. E hoje, sim, mas só que, claro, muito timidamente, né? Enfim, começou a se mudar aquela visão do chefe para o líder, né? O líder que vai junto, que ajuda, que está lá pegando, que pega pela mão, mas que depois solta, faz a pessoa crescer sozinha para não gerar dependência, né? Então, esse é o embasamento. E aí nós vemos esse movimento forte mesmo, né, de 18 para cá. Então, nós estamos falando de 6 anos. É mais recente. Eu falo isso porque eu sentia isso muito no meu chefe. Vocês têm que trabalhar sábado. Ele estava em casa dormindo, mas o meu não. O meu estava lá. E às vezes abria até o lugar onde a gente ia trabalhar. Né? Então, e aquilo foi me chamando a atenção para mim, como eu lidava com pessoas, isso me chamou a atenção. Mas vocês vão ter um desafio muito grande agora, que é talvez o que a gente ainda não começou a ter lá na nossa liderança, que é o de gerar essa liderança nessa geração que está vindo agora, né? Cara, isso, e uma coisa tu fala da geração X. É os boomer, né? Nós todos somos boomer ainda, né? A gente é boomer. Agora, essa geração, gerar isso tudo que a gente está falando aqui, isso é muito legal. Mas agora tu pegar essa geração que está vindo agora, para gerar liderança neles, cara, vai ter um trabalho hercúleo. Eu diria que hoje as escolas, elas precisam pensar em cadeiras de psicologia dentro da escola, para começar a pensar em gerar pessoas realmente capazes de, pelo menos, aguentar 50% do impacto que a nossa geração aguentou. Total. Assina embaixo. E aí vem uma coisa. Ainda alinhando aquilo, a gente faz o one-to-one. Na mesma empresa eu faço o one-to-one desde 2010, então já estamos 14 anos, que é o alinhamento de expectativa 1 a 1. E aí a gente vê cada vez mais que isso está tendo uma discrepância, porque essa galera nova que está chegando sem resiliência, está chegando sem antifragilidade, entende? Até mesmo sem cognição. A parte cognitiva das pessoas está muito complicada, né? Após pandemia, principalmente. E isso é complicado. Isso é muito complicado no mercado de trabalho, mas em qualquer outro sistema organizacional também. A questão cognitiva. Então, sim, é um baita desafio. E não vai ser futuro ou logo na sequência. Presente. Já é atual. É presente. Eu vou usar um exemplo assim. Na empresa a gente tinha pessoas que trabalhavam com a construção de rede, que eram pessoas de experiência, tinham que ter vários cursos, e eu tinha um pessoal que trabalhava na energia solar que gostava de dar experiência para a gurizada chegando. Então, eles faziam um cursinho básico. Então, eu tinha um senhor que trabalha conosco até hoje lá, o seu Luiz. O seu Luiz é assim, olha, tem que ir lá fazer essa obra aqui. Ele chega de tarde, está pronta. E nós já mandamos os meninos fazer. E a gente foi lá, já fazia uma manhã inteira que eles estavam trabalhando, e eles disseram, a gente colocou o parafuso, mas não sabia se continuava. Porque assim, é gigantesco essa questão que tu falaste do... Isso é uma crise do Marcos. Assim, do medo de fazer, do medo de errar. E aí tu vai lá e cobra, aquela pessoa volta para dentro de casa e ela não sabe se ela vem amanhã. Perfeito. Perfeito. Quase assim, eu dizia pro Marcos assim, só para me entender, eles chegam 9 horas,
Daí, 10 horas eles param pro cafezinho e 11h30 eles estão indo embora. Só para me entender quanto tempo dá. E eu dizer pro Marcos, vontade de sentar aí. E aí o Marcos disse ali, tu não entende isso aí, assim, a gente vem de tempo lidando com essa gurizada, é assim mesmo. Mas para mim já... Não, mas é que é gritante mesmo, tu sabes? Porque, tipo assim, inclusive para mim que trabalho com gestão de pessoas há muito tempo, eu vou dizer assim que após, né, nós batemos muito isso, né? Porque após a pandemia, de fato, né, eu considero ali 22, tá? Então, 20, 21 foi 20 o caos, né? 21 aquela resbarba do caos ainda, né? Mas 22 começou a entrar essa galera. 22, 23 começou a entrar essa galera. 1 ano, 2 anos preso dentro de casa, sem conviver com ninguém, cognição baixíssima, né, grau de resiliência baixíssimo. Pararam, tudo, né? não, tudo. 2 anos estudando em casa online, vai saber se olhava. Não, então, exatamente. Então, a questão cognitiva toda pifou, sabe? É uma coisa assim complicadíssima de lidar, sabe? Com esse... Social. Social. Não, as habilidades sociais foram pro brejo, assim, sabe? Tanto que a gente teve que... Pasme que eu tive que introduzir todo esse processo de novo dentro da minha empresa. O nosso código de cultura, o aculturamento, né, o onboard, teve que ter toda essa entrada que não tinha, porque isso aqui era uma coisa, né? Tive que botar, sabe? Só que eu quero dizer é o seguinte, tipo, houve uma situação, um dia, né, que uma pessoa não veio trabalhar no outro dia. E a outra pessoa disse, o cara não veio e tal, e eu liguei para ela, disse que não veio porque tu cobrou ela. Como assim? Ela disse que tu cobrou. Não, sim, cobrei, mas eu falei com ela, não cobrei. Mas ela se sentiu... Ficou triste. Ficou triste. Aí olha só, que nunca ninguém cobrou ela, nem a mãe dela, nem o pai dela. Bom, mas então tá errado, então eu vou ter que ligar pro pai dela e a mãe dela, então. Obrigado, né, então, e não foi, entendeu? Aí foi quando virou a chave, lembra que eu comentei? Foi quando virou a chave total de cara... O troço tá louco. Eu vou precisar botar tudo isso aqui dentro pra gente fazer todo um trabalho de novo. E aí tu tem que parar, tu tá com a empresa voando, cheio de resultados para dar, e aí tu tem que parar para fazer um tema que era para ter vindo de casa. Exato. Mas desculpa, Aline. Não, vai tu no assunto, eu ia puxar para outro. Sabe que assim, essa questão dessa geração que está vindo dessa maneira na questão da antifragilidade, que não tem a antifragilidade, eu vou dizer que é muita responsabilidade da nossa geração, dos boomers, tá? Porque a gente pegou as barbas vamos dizer assim, não é, digo pressão, mas assim, da rédea curta, daquela criação com limite, né, exato. Tá no meio termo, né? Então a gente quis fazer o diferente. O meu filho, eu não vou frustrar o meu filho, eu não vou dizer não pro meu filho, eu não vou fazer nada pro meu filho, e aí tá aí hoje o reflexo, o resultado. Eu falo até nos episódios, eu tinha técnicas domésticas, técnicas agrícolas, técnicas comerciais, técnicas industriais na escola. Se acabou com isso porque não pode, porque é trabalho infantil. Sabe Inclusive, eu queria dizer que ele faz um tricô, coisa mais linda. Mó aqui, ó, crochê. É isso aí, cara. Agora não adianta, não. Sabe que a psicologia às vezes fala isso, né? Que o erro dessa geração que criou os filhos agora, eles privaram deles terem os erros e os acertos pelos nossos traumas. Perfeito. Então a gente, meu filho não vai passar por isso, porque eu já passei. E aí quando tu priva, tu já cria o teu filho, ele vai ter tudo o que ele quer, ele vai fazer as coisas que ele gostaria de fazer, eu não quero que ele chore, eu não quero que ele fique triste, ele quer ir no lugar, eu acho que não seria bom, mas tudo bem, vai, porque eu não quero ver ele triste no lugar. E eles foram privados. Mas isso funciona quando tá perto da gente. Só que eles não são nossos. Chega uma hora que eles vão ter que voar. E aí, vão ter que ir pro mundo, né? Eles vão ter que Ótima colocação. E aí, quem vai pensar assim como a gente, como pai? Ninguém. Quem vai dar esse olharzinho de miminho? Ninguém. Não, a vida é dura, né? A vida bate forte. Exato. A vida não vai, a vida vai atropelar. E aí, por isso que a gente vê hoje tantos casos de depressão na adolescência. Virou uma indústria, né? A grande realidade. Porque daí, assim, o advento da internet, a velocidade da informação, a quantidade de estímulo visual que cada um recebe, até nós, e se a gente for não cuidar, a gente fica ali, se influencia e fica... E aí gera um excesso de futuro. Isso que vocês falaram agora sobre todos esses problemas, eles vão desembocar dentro da igreja. E aí a gente volta lá para dentro da igreja.
essa geração, os jovens vão desembocar nessa... O que a gente tem hoje de pessoas que estão lá num caso de depressão, que estão fazendo terapia, mas chegaram lá dentro... e aí, quando nós, antigos, né, os dinossauros... Os boomer da fé. Os boomer da fé. Tu vai ver o motivo pela qual a pessoa tá... Tu fica assim, eu não acredito, cara. E tu sabe que isso fica inicialmente chocado. me irritava até, mas cara, aí eu ter aquele olhar, né? Tô triste porque eu não consegui trocar o iPhone. Muito, aí eu falo da individualidade, porque se tu vai no natural, porque a gente já está vivendo isso na igreja hoje. Há 20 anos atrás, quem dizia assim, eu sou cristão, eu sou mesmo. É isso que eu quero, é isso que eu vou viver. Eu tenho convicção. Perfeito. Hoje, essa geração de 2022 ali, assim, todo dia tu tem que criar algo para convencer ela. Puxa, Tu entendeu? O meu pai sofre muito com isso. Meu pai tem quase 80 anos, 77. E então a gente só não tem um embate maior por essa realidade, porque a gente foi criado debaixo de uma hierarquia, debaixo de um respeito, de honra, né? Isso não substitui. Então a gente consegue alinhar as experiências dele lá, mas às vezes eu digo assim, pai, o senhor precisa entender que antes o senhor dizia assim, ó, Jesus te ama, as pessoas, meu Deus, ele me ama. Era o que eu precisava. E a vida mudou. Hoje o senhor sobe numa cadeira ou num palco lindo, cheio de luz, e diz assim, Jesus te ama. Vou ver se está no Google. Quero ver onde está escrito isso aí. Quero que me prove. Vou ver. Isso eu já ouvi hoje de manhã. E aí ele começa a pegar. Mas eu vou ver o que estão dizendo lá em Santa Catarina, lá em Manaus. O que diz aquele que tem mais seguidor, o que diz o outro. E eles começam a fazer um comparativo. Né? Então, hoje a gente faz, digamos, um exemplo. Fazemos rede de casais, de jovens, de homens e mulheres. E crianças. Ok. Agora falta os solteiros. Não tá bom porque não tem solteiro. Tu entendeu? Pediram. Aí tu pensa assim, pedem como muito. assim, gente? Tem pra homem, tem mulher. Solteiro. O que tu vai dizer pro solteiro? O que tu vai... Casa vivente. Mas por quê? Juntar Porque no estão lugar, naquele senso de cobrança. Tem que ser o melhor, porque já não estão mais convictos. Eles estão onde está o maior número, eu estou junto. Eu levanto a mão porque todo mundo levantou, eu sento porque todo mundo sentou, eu levanto todo mundo... Não tem mais aquela naturalidade. Perfeito. Espontaneidade, né? Espontaneidade. Eu gosto disso, é isso que eu quero para minha vida. Não, eu tenho que estar sempre convencendo, provando. Aí domingo estava maravilhoso. No outro domingo não estava tanto. Mas por quê? Porque eu estava de boa, sabe? Meu domingo foi maravilhoso, então a igreja veio só agregar. Mas aquele meu domingo que foi mal, briguei com a esposa ontem, tive problema com meu filho na escola. Então o domingo se torna o meu refúgio. Então tu dá intensidade no que tá fazendo, então é top. Mas no outro domingo, se foi um domingo de churrasco, dia sol lindo, maravilhoso, lavei todas as minhas roupas, secou. Cara, o culto vem só para somar com o meu dia que já foi bênção. E as pessoas parecem que não têm esse entendimento. Elas têm que estar sempre bom, sempre bom, sempre bom, sempre bom, entendeu? Então, tipo assim, sirvam-me. Então, para mim, que vim de uma outra época, cara, eu disse que eu sou e pronto, acabou. Vem vento, vem chuva, eu tô ali, entendeu? E isso, infelizmente, é reflexo na vida, em todos os aspectos da vida dessa geração. Tá? E aí acaba somatizando. Gente, o papo tá excelente, mas estamos chegando no final de mais um episódio. Não, nós fomos até entrevistados. Muito bem, meninos. Parabéns. Muito obrigado. Primeira entrevista. Não, porque eu te entrevistar e tu me entrevistar não conta, né? Não conta. Aline, tua mensagem final, depois o Marcos. O que eu vou dizer? Considerações, Eu acho que foi bem, para nós foi muito bom, assim, porque hoje as pessoas enxergam a igreja como 4 paredes, né? E as pessoas precisavam ter essa noção de que a gente está fora das 4 paredes. Perfeito. Com a nossa identidade mais fora. E a nossa alegria de liderar pessoas, a gente quer dizer também que a gente também é liderado. Nós também temos sobre nossa vida uma liderança, porque ninguém anda sozinho. Né? A gente precisa de alguém que faça nos avaliar, nos analisar, com o olhar de fora, não com o nosso. Porque às vezes a gente pode achar que está muito bom e às vezes a gente não está. Ou a gente pode achar que pode melhorar e ninguém mostrou isso para nós. Então, foi muito bom vocês terem aberto esse espaço para nós mostrar a nossa realidade como igreja, apesar de não ser uma empresa. Né? A gente fica à vontade de poder dizer. E eu quero fazer abre aspas, assim, honrar os nossos líderes, né? Porque eles nos honram muito, reconhecem a nossa liderança. Isso foi muito importante para nós nessa trajetória toda. E o mais legal disso tudo é que eles levam tudo que eles aprendem para fora. A gente tem muita gente boa lá dentro que estão carregando isso para fora. Até eu faço também outro aberto com relação ao Rafa, né? Que quando ele tomou posse, ele disse:
honrando a gente como liderança. A gente, na verdade, começou amigos e depois acabamos trocando como líderes. E ele disse assim, tem muita coisa que eu aprendi lá dentro da igreja que eu trouxe aqui para fora e que dá muito certo. Né? Então, a gente acaba abençoando também, não nós. Né? O nosso trabalho acaba abençoando não só as 4 paredes, mas para fora também. Né? Perfeito, show de bola. Marcos? Cara, o nosso trabalho, na verdade, agora a nossa vida, né? Eu diria assim que, procurando uma definição, a nossa definição é tentar trazer da melhor forma possível, né, aquilo que Jesus pediu e deixou para nós, da melhor forma possível, assim, sendo contemporâneo naquilo que sem mudar a palavra de Deus, né? Eu diria assim, todo dia a gente tem pensado nisso, em como construir uma igreja da nossa parte humana dentro da igreja, para que se torne cada vez mais uma igreja onde as pessoas queiram fazer parte, né? Onde uma igreja sem traumas, uma igreja onde as pessoas elas encontrem a verdade, elas encontrem resultado na vida delas, e paralelo a isso, cuidando da minha vida e da minha família, porque tem um versículo que diz, né, o que vale ganhar o mundo todo e perder a assim própria mesmo. alma. Né? Então, assim, isso para mim não seria uma verdade na minha vida, né? E eu acho que uma vez eu vi, se eu não me engano, foi numa fala tua, né? Qual é a verdade? Qual é a tua verdade? Todo mundo tem uma verdade. A minha verdade é essa. E a minha verdade, ela vai permear tudo isso. Então, todos os dias, eu falo para todo mundo dentro da igreja, todo mundo dentro da equipe, o nosso trabalho é promover a melhor experiência com Deus para as pessoas que estão entrando naquela porta. Show. Perfeito. Esse é o objetivo do projeto, do trabalho que a gente faz, né? E fazer com que... E a outra parte é toda com ele, né? Que vai acontecer. É verdade. É isso aí. Aí é com ele. Eu digo para os líderes, tem que ter um coração disposto e disponível. Tem que andar junto ali. E tu, né? Então... porque ele vai bater na porta, né? Mas a gente só tem um trigo por dentro, né? Se nós não abrir, não tem como entrar, né? Disposto e disponível. Disponível. Até vou dar um gancho do Luiz Hermínio. O pastor Luiz Hermínio, ele fala muito sobre isso. Disposto e disponível. Perfeito. E andam junto. Alex, tem um encerramento? Tenho. Primeiramente, quero agradecer imensamente. Foi um prazer inenarrável. Né, tê-los aqui. Né? Reitero de novo, meus líderes espirituais, né? Mas eu quero fazer também um chamamento, né? Um convite, né? Para que você que está nos ouvindo aqui, né, compareça, se for da cidade ou da região, compareça a Embaixadores, em um dos cultos, quarta, né, domingo, enfim, porque você vai ver essa verdade que a gente estava falando aqui. E eu atesto que você vai chegar lá e vai encontrar tudo isso que nós estávamos falando. Perfeito. Da minha parte, agradeço demais, né? Foi um prazer inenarrável, como eu já disse. Você que está nos assistindo, acessa aí o podcast, né? no Spotify, YouTube. Entre em contato conosco nas redes sociais. Nós temos aí algumas empresas ligadas ao desenvolvimento humano e comportamental, mas mais especificamente a Qualificanet, né? Isso. Que trabalha com desenvolvimento profissionalizante, de qualificação. A Unindec, que trabalha com desenvolvimento de liderança. Né? Alta e média gerência. Alta e média gerência. E a gente está disposto aí, apto a melhor atendê-los, né, Lucas? É mudar vida através do conhecimento. É isso aí. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Realmente é um prazer inenarrável ter esse bate-papo com vocês. E sempre é bom falar de Deus, sempre é bom falar de Cristo. Né? E gostaria que vocês pudessem participar de mais episódios. O convite já está feito, né? De receber vocês aqui mais algumas vezes, tá bom, gente? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Agradeço.